Antes da gente passar a palavra, eu gostaria de ir para Provérbios. Antes da gente passar a palavra, olha o que Deus está falando no livro de Provérbios. Acho que Provérbios. E aí, Vivi? Como é que está a volta às aulas, Vivi? Já reduziu lá também o horário? Reduziu? Lá em cima tinha o carro. Eu pego uma coisa na minha, se eu botar essa água lá, que também tinha isso. Com uma água geladinha, faz isso. Provérbios. Provérbios 3, pessoal. Provérbios capítulo 3. Glória a Deus. Provérbios 3. Acharei? Olha o que está escrito aí, pessoal. Ele está falando assim, ó. Filho meu, porque Deus, vamos dar uma paradinha aqui. Hoje, eu não sei quem viu uma mensagem que eu coloquei lá no Zap. Não sei quem viu uma mensagem, é áudio. Deus, ele é nosso Pai. E tem coisas que Deus, ele corrige a gente. Assim como você já corrigiu os seus filhos. A quem você quer bem. Por que ele corrige a gente? Porque Deus, ele não quer perder a gente. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Entendeu? A palavra de Deus diz que Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus não quer que a gente se perca. Porque, gente, eu posso falar isso para você com experiência própria. A pior coisa que tem é você se afastar de Jesus. Já é horrível quando você vive sem Ele. Mas quando você vem para a igreja, você começa a conhecer a palavra, que você começa a conhecer a palavra, que você se afasta de novo, é pior ainda. Porque a palavra de Deus diz que aqueles espíritos que agiam na sua vida, eles voltam 7 vezes pior. Tá comigo não, né? Tá com a Natasha não? Comigo não tá não. Eles voltam 7 vezes pior. E o estado da pessoa fica pior do que era. Então eu tenho experiência com Deus, que uma das piores coisas que existe é quando a gente se afasta de Deus. E a gente tem que perceber, tem coisas na nossa vida que é assim, falta da gente orar um pouquinho, falta da gente crer um pouquinho mais, falta da gente ter um pouquinho de paciência. Mas tem coisas, pessoal, que não é isso, tem coisas que é um erro nosso. E a gente tem que procurar aonde a gente está errando, senão o próximo acontece. Muitas das vezes, a nós, ser humano, né, eu falo um termo todos, nós somos meio injustos com Deus, sabia? Porque muitas das vezes nós agimos errado, a gente não põe em prática a palavra de Deus, aí dá tudo errado. Mas Jesus já avisou que daria. Se eu fizer certo, vai dar certo. Se eu fizer errado, vai dar errado. E mesmo assim, a gente insiste em fazer errado. Aí, quando dá errado, a gente fica revoltado com Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Deus não opera com espírito de revolta, pessoal. O que é isso? É quando eu estou injuriada da vida. Porcaria. Você pode até não falar, mas você está... Até quando que eu vou viver essa vida? Poxa, estou indo para a igreja. Deus não tem como operar. Jesus, ele disse assim, aprendei de mim que sou o quê? Olha ela aí, menino. Quase que ela está descendo. Jesus falou assim, aprendei de mim, sou manso. Então, às vezes, tem um espírito de revolta no coração da pessoa. A pessoa fica irada. Qualquer coisa, a pessoa
para não falar nada, mas ela tá revoltada da vida. Por que as coisas para mim não acontecem? Por que tudo está errado? E isso aí, gente, não é o Espírito Santo. Você entendeu? Se tem uma coisa dando errado, a gente tem que procurar ver na nossa vida o que está de errado para a gente consertar. E Deus não trabalha com revolta, não, gente. Você pode revoltar, você vai ficar chateado, vai ficar. Tem dia que tem pessoas que tem dia que está até de mal com Deus. Que isso? Não vou nem orar hoje. A pessoa fica chateada com Deus que as coisas estão dando errado para ela, entendeu? Hoje eu não quero, não vou nem na igreja, não vou. Não, também não quero saber de oração, não. Já orei. A pessoa fica revoltada com Deus. Entendeu? Como que ele vai te ajudar se você está revoltado com ele? Deus não age nisso, não. Isso é um espírito que fica futucando você. Para ver se você fica revoltado da vida e você perde sua bênção. Você não está vendo isso. Você tem que pedir a Deus, não me ajuda a vencer isso, porque a graça de Deus, pessoal, ela é principalmente para os humildes, para o seu coração quebrantado. Eu sei porque eu já fui muito assim. Uma vez eu saí da igreja, as coisas davam tudo errado para mim. E eu indo para a igreja, indo na palavra, mas dava tudo errado, porque o meu coração não era um coração ainda do jeito que Deus queria. Você está entendendo? Meu coração não tinha abrido ainda meu coração para Jesus como Lídia. Você ir na igreja não significa que você abriu o seu coração. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o coração dela é fechado. Entendeu? É a mesma coisa, preste bem atenção. Aquela pessoa, isso é uma ilusão também. Gente, eu falo certas coisas porque eu já passei por isso tudo. Tem também uma ilusão. Tem também uma ilusão que às vezes o inimigo põe na cabeça da pessoa. Qual é a ilusão? A pessoa está fazendo tudo errado. Tá? Não estou falando assim, generalizando. Eu estou falando que há pessoas que acontece isso. Nem estou falando que você está fazendo isso. Estou falando que tem pessoas que fazem. A pessoa está fazendo tudo errado. A pessoa está vivendo de um modo errado. Ela está vivendo um pecado. E o diabo faz ela querer minimizar as coisas. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Eu estou indo na igreja, graças a Deus. Entendeu? Não, mas eu estou na igreja. Eu não saio da igreja, eu estou na igreja. Então está tudo certo. Entendeu? O demônio pode botar na cabeça da pessoa que só por ela estar indo na igreja está tudo bem. Mas se ela está indo na igreja vivendo em pecado, não está tudo bem, pessoal. Porque ela está na igreja, mas ela está afastada de Jesus. Porque o pecado, o que ele faz? Uma separação entre nós e Deus. Então, vamos supor, a pessoa pode morrer, Deus livre guarda, a pessoa morre, estava indo para a igreja, mas se ela morrer em pecado, ela não vai voar, Deus. É um lugar que não tem mais salvação. Quer dizer, ela foi voada dentro da igreja. Está entendendo? Ela foi voada dentro da igreja, porque ela achou que estava certo. Então, gente, seguir Jesus, não é, eu vou para a igreja, não é isso, é você botar em prática o que Jesus está falando. Se afastar do pecado, pedir força a Deus e estar mesmo com Jesus. Aí as coisas vão dar certo, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, é uma ilusão. O demônio põe na cabeça da pessoa, não, mas graças a Deus eu sou da igreja, eu vou para a igreja. Mas se você vê a vida da pessoa, ela está vivendo totalmente fora da palavra. Quer dizer, ela está na igreja, mas longe de Jesus. Isso não é bom. Isso não é bom porque a gente não sabe a hora que Jesus vai vir e nem a hora que a gente vai morrer. E, gente, lá do outro lado, não adianta mais chamar o pai, chamar a mãe, chamar o pastor, chamar Jesus, porque já era, pessoal. Lembra da parábola do rico do Lázaro? A gente tem que lutar para não viver no pecado.
Se você morre sem querer dar um troço aí, você morre em pecado, para onde que você vai? Já era, acabou. Entendeu? Não tem mais solução. Ser sério. E pior não é isso. Pior que às vezes tem pessoas, quando eu era lá no mundo, eu pensava assim, quando eu era do mundo. Pobre, morreu, ninguém fala disso. Pior é se a pessoa ficar aí entrevada numa cama. Entendeu? A pessoa perdeu um braço, perdeu uma perna, tá amarrado. Mas, gente, a gente tem que vigiar, pessoal. A gente não tem como chorar pela oportunidade que Deus deu. Se Deus está dando uma oportunidade, você está inteirinho, não tá? Não tem braço, não tem perna. Segura a oportunidade que Deus está te dando para você ser feliz. Fica com a palavra de Deus. Glória a Deus, Deus quer ver o nosso bem. Então, por isso que ele ensinou isso aqui, ó. É Provérbios 3. Ele está dizendo assim, vamos lá. Filho meu, que nem eu falei, te chama de filho, né? Você é filho dele. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Jesus está falando para você não se esquecer dos mandamentos dele. E muitas das vezes a gente sai da igreja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, surgem coisas na nossa vida que a gente esquece da palavra de Deus. Aí você, na hora do problema, você de vez de usar a palavra, colocar em prática a palavra, você vai tomar uma atitude de outro jeito da sua cabeça. Porque você já esqueceu o que Deus falou, então você não vai agir pela palavra, que é o certo. Deus só opera na minha vida e na sua vida se a gente agir pela palavra. Se a gente agir sem a palavra, a gente agir sem Jesus. A gente agir da nossa mente. Então Deus não tem compromisso de fazer aquilo que dá certo, pessoal. Porque esse foi o seu pensamento. Deus não tem a obrigação de fazer o seu pensamento dar certo. Mas se você for pela palavra dele, de acordo com o que ele está falando, aí ele tem compromisso de fazer aquela palavra funcionar, porque é a palavra dele. Vocês estão entendendo direitinho? Você não está indo porque se acha, você está indo pela palavra. E para você andar pela palavra, o primeiro passo você precisa fazer o quê? Não esquecer dos mandamentos. Olha o que está falando aqui, ó. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Ó, e o teu coração guarda os seus mandamentos. É para você fazer o quê, pessoal? Guardar os mandamentos do Senhor. Quais os mandamentos? É o que você aprende na igreja, pessoal. Você entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo de mandamento do Senhor. Lá no livro de... Lá no livro de Salmo 1, está escrito assim, ó. Bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio. Qual é o conselho do ímpio, pessoal? O conselho do ímpio é tudo fora da palavra. Rapaz, um calor desse, vamos tomar um birinate. Que da igreja, o que, rapaz? O ímpio dentro da igreja bebe um negocinho. Você tem que ser feliz, tá novo, tá nova ainda. Você tá entendendo? Conselho do ímpio. Conselho do ímpio, alguém mexeu com você, rapaz, pega logo, que nem o pastor Mota falou, né? Pega logo, resolve aí. E vai lá e resolve esse problema, cara. Vai ficar com prejuízo? Você é crente, mas não é pouco não. Esse pessoal pode tirar os crentes de boa. O conselho do ímpio é esse. Você vai ficar até quando nessa aí com esse marido aí, com essa esposa sua. Rapaz, não, filho. Você tá novo aí pra ficar nessa aí, ó. Vai ficar pra titia, vai ficar pra titi. O conselho do ímpio é esse. Ele só fala para você ir, mas depois que você se der mal, some todo mundo. Para você cair sozinho. Eu também já errei muito nessa parte. O conselho do ímpio só leva a pessoa para furada. Você está entendendo? E ele está falando lá, não
bem-aventurado que não anda segundo o conselho. É isso aí em dois sentidos, tá? É uma pessoa que te leva para mau caminho e o demônio, porque o demônio ele fala na sua cabeça, você sabia disso? Você ouve duas vozes, a voz do Espírito Santo e a voz do mal. Você está lá deitado em casa, lá, ué, tu vai ficar nessa aí? Você não vai lá contar com o Getúlio, a Bernadette? Ah, você é muito boa, vai de igreja é muito boa. Ficar nessa aí, rapaz. Você está entendendo? O diabo sempre vai tentar convencer você a ir para o lado errado. Você tem que ter muito cuidado. Porque se você cair nesse conselho, tem algumas pessoas que conseguiram voltar, outras nem voltar, não conseguiram, gente. O Saul não conseguiu voltar, o Judas também não conseguiu voltar. Porque o pecado, o que o pecado faz? O pecado, ele, no começo, ele não parece ser ruim no começo, não. O pecado, ele, no começo, ele, aparentemente, ele é bom. Ele é satisfatório para a sua carne. Você gosta, sua carne gosta no começo. Mas ele tem consequência, pessoal. Você está entendendo? Ele tem consequência. Se não começa tudo bem, depois o troço começa a acontecer, as coisas começam a acontecer, e aí vem o arrependimento, meu Deus, porque eu não pensei direitinho. E depois que você peca, o próprio demônio põe culpa em você, acusação. Você vai fazer o que na igreja? Você é sujo. Você é suja. Não lembra os pais, não disse que você fez, não? Que você falou, que você pensou. É porque o pastor não sabe quem você é. Se eu fosse você, nem para a igreja com ele, Deus não quer nem saber de você. Ele vai começar a arrasar você. Ele fez você pecar, depois está te condenando. Você entendeu? Aí a pessoa tem depressão, fica triste, desanimada. Tem uns que desanimam da fé, não quer saber mais de Jesus. Você está entendendo? Se desvia, acaba morrendo aí pelo mundo. Então a gente tem que vigiar. Não devemos ir pelo conselho ímpio. O meu pastor, um tempo atrás, ele estava conversando comigo, ele estava falando assim: Fabiana, você já viu quando a pessoa se corta? Você já se cortar com carro de vidro, uma coisa assim? O corte, você cortou lá, na hora. Ele até dói um pouquinho, dependendo do corte, né? Ele até dói um pouquinho. Você enrola lá um paninho lá, logo para de doer. Você está entendendo? Estanca aquele sangue. Ah, depois de alguns dias, aquilo ali às vezes inflama. Aí que você vai ver o que é doer. Aí meu pastor uma vez estava falando para mim: Fabiana, às vezes o corte não dói na hora, só depois. Você vai sentir que começa a doer, latejar. Aí ele estava falando para mim: assim é o pecado. Às vezes você comete um troço ali na hora, tá tudo bem, mas depois que vai vir o sofrimento. Você entendeu? Aí vem o arrependimento. Por que eu não ouvi? Porque por isso que Deus está dando esse conselho. Vamos repetir aqui, ó. Filho meu, não te esqueça da minha lei. E no teu coração guarda os meus mandamentos. É para você guardar. Ó, porque eles aumentarão teus dias. Quantas pessoas não guardou o mandamento de Deus e acabou morrendo? Se juntou com a amizade errada, igual essa época aí, né? A época de carnaval. Pastora, é pecado cristão pular carnaval? Gente, vocês já estudaram a origem de um carnaval? Sim ou não? Alguém já estudou a origem de carnaval? Estuda lá no Google, lá da onde veio o carnaval, que você vai saber o que é carnaval. Cristão não deve pular carnaval. Outro dia a Jeana, a esposa do pastor Mota, até botou um vídeo lá. Eu vou compartilhar esse vídeo. Acho que ainda tem lá, da Jeana, ela botou lá. Eles falando que o que acontece antes deles entrar lá, que eles invocam os espíritos dos mortos e eles começam a cantar aqueles cânticos, que aquilo ali é uma invocação àqueles espíritos. E quando começa ali aquilo ali não é só um carnaval, aquilo é um ritual, antes deles entrarem na escola de samba. Você está entendendo? E a pessoa está lá no meio do carnaval.
carnaval. E o carnaval é uma festa que eles faziam antigamente para a pessoa, significa, o carnaval, o significado, né, do carnaval, significa carne, nada vale. Que eram os 3 dias que eles liberaram. Isso aí vem com a origem, lá estuda lá para você ver. O cara fazia tudo quanto é pecado que ele quisesse satisfazer a carne dele. Você está entendendo? Então, pessoal, às vezes a pessoa vai sair de casa, você é uma pessoa de Deus. Não vou lá pro bloco. Irmão, acontece alguma coisa com você lá, você não pode culpar Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando você pula o muro, a cobra vai te picar. Pastor, o que é isso? Quando você pula o muro, significa isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Desse muro para cá é a obediência a Deus. Isso aqui é a linha de obediência. Deus está falando você não pular para o lado de lá, ali é o pecado. Entendeu? Deus está falando, fica nessa linha de obediência. Até essa linha daqui para cá, Deus guarda você. Você pulou dessa linha do pecado para lá, Deus não tem mais responsabilidade não, pessoal. Aí, o que acontecer com você, Deus não tem culpa. Dali para lá, Ele não pode te guardar mais. Porque você saiu debaixo da cobertura dEle. Entendeu? Então, Ele não se responsabiliza mais o que vai acontecer com você. Quando pula o muro, a cobra te pega. Qual é a cobra? A antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Satanás. A Eva pulou o muro da obediência. Quando ela comeu aquela fruta que Deus tinha falado para ela não comer. Ela saiu da linha da obediência. O diabo botou a mão nela. Tomou no Adão. Então, pessoal, a gente tem que vigiar. Aí o ímpio vai lá na tua casa e fulano, vai ficar carnaval aí dentro de casa, tu é trouxa, Você está entendendo? Você não é trouxa, você é um cristão, você é uma cristã. Homem, vá lá, se diverte, faz o que você tem que fazer. Ou então, se você for uma pessoa mais um pouquinho voltada para Deus, sabe o que você vai falar? Filho, eu não vou lá, mas eu posso te dar um conselho de amigo que gosta de você? Não vai não, cara. Vai para casa, vai descansar, vai para a igreja. Você vai para lá, você não sabe o que pode acontecer com você na rua. Você ainda vai dar um conselho, cara, aí. Entendeu? Então ele está falando aqui, ele está estudando na escada aqui não. Ele está falando, filho meu, não te esqueça da minha lei. E no seu coração guarda os meus mandamentos. E outra coisa, pessoal, eu estava conversando com uma pessoa semana passada, e uma pessoa assim, que ela não foi sexta-feira, ela não é uma pessoa, aquela pessoa cristã. Entende um pouquinho, né? Essa pessoa estava falando comigo o seguinte, ela estava falando assim, não é bom a gente ficar insistindo no erro. Porque errado é errado. Se você cometer aquilo ali 10 vezes vai dar errado. Se você cometer 1000 vezes vai dar errado. Pastor, o que você quer dizer com isso? Gente, o pecado é uma coisa que a gente tem que se afastar, a gente tem que aprender com nossos erros. Porque às vezes a pessoa insiste em fazer o troço errado. Se ela fez a primeira vez e deu errado, vai dar errado de novo. Ah, mas eu faço de novo, vai dar errado de novo. O errado nunca vai dar certo, verdade é essa. A única coisa que vai acontecer é que fica cansativo pra gente. Fica cansativo, uma hora a gente cansa de tanto sofrer, de tanto dar ruim. Meu Deus, eu estou cansado do sofrimento. Entendeu? Por isso que Jesus falou para Saulo, dura para ti, Saulo. Teimar, recalcitar contra ferrões de abelha, né? Contra aguilhões. Quanto mais a pessoa insistir no pecado, pior para ela que vai sofrer, porque vem as consequências. Por isso que Jesus está falando aqui, para a gente guardar o quê? Os mandamentos do Senhor. E não é pro nosso mal, gente. Jesus não quer que ninguém sofra, não. Está pensando que Jesus quer que a gente sofra? Ele não quer. Você quer que seu filho sofra, que sua filha sofra? Ele não é essa a intenção de Deus, mas só que tem coisa que é perigoso.
Tem coisa que Deus está cuidando. Se você pular lá de lá eu não posso te guardar, lá a cobra vai te morder. Entendeu? Ou você nunca falou para os seus filhos, ó, não quero você ir pro lado de lá. Ali passa carro, ali o trânsito é pesado, entendeu? Não vai para lá. Ou não passa pro lado de lá, daquela ali tiver um tigre ali, ou sei lá, que tem um pitininho bravo. Não quero você passando ali. Você está falando por quê? É pro bem do seu filho. Você entendeu? Deus avisa a gente pro nosso bem. Agora vamos dar um pulinho lá no livro, acho que é de Tiago. Vamos lá. Deixa eu ver se é Tiago. Olha aqui, pessoal. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que Deus está falando aqui com a gente. Tiago 1,19. Glória a Deus. Hoje eu estou precisando descansar um pouquinho. Eu tinha me esquecido quanto que criança tem energia. Eu já brinquei de carrinho, já brinquei de cavalo, já brinquei mais não sei o que, já brinquei de desenhar. Acho que não tem nem mais o que brincar mais. Pedi a Maria, desenha aí, desenhou a mamãe dela, falei, ô Maria, desenha agora a vovó. Aí ela fez uma bola grandona. Eu falei, esse aí é quem? É a vovó. Eu falei, vovó. Essa é a vovó? É a vovó. A bola redonda. Tá certo. Aí desenha a mamãe, fez uma bola. Ih, todo mundo é bola. Aí, na vez da Yardela, da Natasha, ela fez um risco. Falei, tipo assim, um certo. Falei, Natasha, o seu é diferente. A Natasha, poxa, mãe, a ideia da Yardela também foi um pouquinho diferente. Gente, ela é demais. Eu já brinquei tanto com ela e com aquela gata. E agora o cachorro e a gata fez amizade. Gente, mas eles brincam tanto. Misericórdia, eles rolam naquele quintal. Ela voa dele, ele voa dela. Então você brincadeira, brincam, sabe? Um mordendo o outro. Aí é bom que ele ficava assim, tão sozinho. Ele quando agora tinha uma amizade. Escorre tudo naquele quintal brincando. Aí ele está dizendo assim, sobre a prática da palavra. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, não é isso? Porque, vamos dar uma paradinha aqui, por que pronto para ouvir? Tem pessoas que não gostam de ouvir, tem pessoas que não é pronto para ouvir, a pessoa não para sossegada para ouvir a palavra da igreja. Por isso que a Bíblia diz, né? Guardai seu pé quando entrar na casa do Senhor. Tem gente que não é pronto para ouvir. A pessoa tem um negócio nela que não deixa ela ouvir. E pior ainda quando ela não ouve, porque a fé vem pelo ouvir. E a libertação também, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade que você ouve é que te liberta. Se você não ouvir, você não vai ter fé para vencer o problema que você está passando, que Deus quer que você vença, você entender direitinho, você vai vencer. Agora a gente tem que fazer direitinho o que Deus está falando, a gente tem que orar, pessoal. Hoje de manhã eu preguei sobre isso, sobre um leproso, que ele apresentou o problema dele a Deus. Ele foi lá, sobre o problema, uma lepra, e Deus ajudou ele. Jesus falou, quero ser livre. Deus quer te ajudar, entendeu? Então, dormiu. Aí ele está dizendo assim, ó. Tardio para falar, né? Todo mundo seja pronto para ouvir. Você tem que se esforçar para ouvir, né? Se esforçar para ouvir, pedir força a Jesus para você ouvir.
E ele está falando, seja pronto para ouvir, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Por quê? Você tem que prestar atenção direitinho que Deus está falando, mas você tem que vigiar o que você fala. Tem gente que fala muita coisa errada, sabia? Eu estou doente, porcaria, minha vida nunca vai mudar. Esse lugar sempre vai ser assim, ó. Não. As autoridades não fazem nada, irmão. As autoridades podem até não fazer, mas Jesus faz. Você começar a orar, abençoar o seu bairro, vai melhorar, jogar um salzinho, de qualquer forma. O que adianta eu reclamar? Me explica, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Aí ele está dizendo aqui, ó. Seja tardio para falar e tardio para se irar. Vamos dar uma paradinha aqui? Aí é que eu falei com você cedo. Às vezes nós passamos certas situações na nossa vida que é uma provocação, sabia? O inimigo provoca você para ver se você se ira, se você perde a paciência, se você se explode. Entendeu? E quando você faz isso, você atrapalha Deus de agir em seu favor, porque Deus não age na ira. A pessoa fica revoltada, quer saber, vou orar, não, vou para a igreja, a pessoa deixa aquela ira tomar conta dela. Deixa aquela ira tomar conta dela, do coração. E a gente não podemos deixar a ira tomar conta, pessoal. Você está entendendo? Seja tardio para virar. Ele está falando aqui, ó. Eu comecei a falar um negócio específico. Quando comecei na igreja, eu comecei a ouvir a palavra, eu fazia muita coisa ainda de errado. Eu ia na igreja, mas eu não obedecia. Até você entender que a gente tem que ir na igreja obedecer, que não é só ir na igreja. Porque se eu vou na igreja e continuo pecando, eu continuo fazendo as coisas erradas, vai continuar dando errado para mim, não tem pra onde correr, porque eu estou na igreja, mas estou afastado de Jesus. Então, o que aconteceu? Eu ia na igreja, mas dava tudo errado, porque eu continuava fazendo tudo errado. E eu ficava revoltada, que eu achava, cadê Deus, as promessas? Mas eu não estava obedecendo. Que às vezes tem isso também, você vai na igreja, você guarda as promessas, você quer que as promessas aconteçam, mas você não está prestando atenção no que Deus também está mandando você fazer. Você precisa limpar o seu coração, você precisa mudar, isso a pessoa não presta atenção só que está na promessa. E eu fazia isso, eu prestava atenção só na promessa, mas eu mesmo não queria mudar. Aí as coisas dando tudo errado e tal. Gente, eu cheguei em casa uma vez, tão chateada da igreja, que eu fechei a porta do meu quarto e eu sozinha quebrei tudo no quarto. Porcaria de vida e chateada. Eu não vou uma porcaria de igreja nenhuma, não. Tá tudo errado. Então, eu tinha um espíritozinho de revolta, de chateação. E enquanto aquele trocinho ficava na minha vida, nada acontecia, pessoal. Entendeu? Até que eu fui entendendo, eu fui pedindo a Deus, quebranta meu coração. Me ensina a ser humilde, para entender, humilde para aceitar o que o Senhor está falando. Tira esse espírito de revolta, sair essa chateação. Que eu tinha chateação, ira da minha vida, era muita coisa ruim que eu passava, então eu ficava revoltada com o que eu passava. E eu comecei a orar, mas para me sair daquilo ali também, eu achava o seguinte, já que eu estou na igreja, por que eu estou passando isso? Só que eu não obedecia, o problema era esse. Entendeu? Eu estava na igreja, mas eu não obedecia, então realmente não acontecia nada. Até eu entender que não era assim, que eu tinha que obedecer, gente, eu fui pedindo força a Deus, fui descendo, fui me humilhando, Senhor, então me ajuda. A conversão, gente, ela é meio estranha. Você sabe quando você está se convertendo, por quê? De verdade, porque você começa a lutar contra os seus próprios erros. Você começa, em primeiro lugar, você começa a enxergar os seus erros, você não enxergava antes. Porque o Zaqueu, ele roubava, mentia pro povo, era terrível.
E quando Jesus chegou lá na casa de Zaqueu, tu viu que ele percebeu? Que ele fazia? Ele, ó, eu tenho defraudado o povo. Quer dizer que os olhos dele se abriu. Que eu tenho tirado do pessoal, roubado do pessoal, eu vou devolver. Então, ele entendeu que ele é o erro dele. Então, a primeira coisa que acontece quando você ouve a palavra, que o Espírito Santo está trabalhando em você, você passa a enxergar o teu erro. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Pastora, me explica isso. Bom porque se você se enxergar o erro e se arrepender e começar a buscar Deus para abandonar aquele pecado, isso vai ser muito bom para você, vai mudar a sua vida. Pastor, e a parte ruim? A parte ruim é se você enxergar e continuar fazendo errado. Que aí você agora não é mais inocente. Antes você não sabia, então agora você já sabe. Continua fazendo. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância, né? Mas aquela pessoa, né, que sabe da verdade e insiste em fazer o errado, essa pessoa não é mais inocente. Então tem dois lados bons de você conhecer seu. Tem dois lados, um bom e um ruim. Quando você reconhece e se arrepende, o Zaqueu aconteceu isso, ele reconheceu que roubava, mas o que ele falou em seguida? Eu vou devolver tudo que eu roubei, vou parar com isso. Então ele se arrependeu, glória a Deus. Agora seria, rapaz, eu tenho roubado por muito tempo, fazer o que? Todo mundo rouba uma beiradinha, aí danou-se, aí ele ia ficar ruim para ele. Porque ele sabia agora do pecado e continuava fazendo, gente. E aí, quando a gente faz isso, a gente está tentando a Deus. Você sabe que o troço é errado e você está fazendo. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus, quando ela vem, ela te ilumina. Você passa o primeiro passo, você enxerga o que você está fazendo de errado. E o outro passo, pastor, que eu sei que eu estou me convertendo, você começa a lutar contra os seus erros. Você não quer mais aceitar aquele mal. Você luta para se livrar daquilo ali. Você começa a pedir a Deus, você começa a orar a Deus, eu não quero mais. Isso é sinal que você está se convertendo de verdade. Você quer se consertar com Deus. Você toma até nojo do que você faz. Às vezes você tem nojo de você. Às vezes você fica com nojo de você mesmo. Meu Deus, como é que eu pude pensar isso, fazer isso? Não é possível, tira isso de mim. Isso é um sintoma que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Porque Deus, ele abomina o pecado, ele tem nojo do pecado. E você, quando o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, ele faz você ter nojo do pecado. Ele não gosta, então você não vai gostar. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, ele está falando aqui, ó. Que todo homem seja pronto para ouvir. Você tem que estar sempre preparado para ouvir o que Deus vai falar com você, o conselho de Deus. E seja tardio para falar. Cuidado com o que você fala. A palavra, ela tem o poder de vida e morte, gente. A palavra pode te levantar, pode te derrubar, pode botar você curado, pode fazer você cair. É igual isso. Todo dia você fala, eu tenho uma dor no pé. Essa dor no pé que não me lava. Mas olha o que você está confessando. Você está confessando que tem uma dor no pé. Você pensa, eu estou retirando isso que eu disse no meu. Eu não tenho isso. Pelas feridas de Jesus. Pastor, mas às vezes eu sinto esse sintoma. Você continua declarando que não tem. E vai orando a Deus e resistir o diabo. E ele fugirá de lá. Mas se você ficar confessando, você está orando, o troço sai. Aí você confessa na nossa mão. Você está orando, a sua palavra tem poder de vida e morte. Eu não consigo, eu não vou ser nada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim. O troço vai acontecer. Quanto mais você falar errado, mais vai acontecer. Entendeu? Amaldiçoar alguém, aquilo ali não tem mais jeito, não. Mas você que está dizendo que não tem mais jeito. Entendeu? E tá
pessoa se explode, a pessoa fica revoltada. Tem hora que a pessoa não quer mais saber de Jesus, de igreja, de pastor, do pai, nem de filho, nem de Espírito Santo, nem da minha avó, do meu tio. A pessoa fica revoltada com a vida, pessoal. Pessoal, esse espírito de revolta, escuta o que eu estou te falando, impede as suas bênçãos. Impede, trava tudo, porque Deus não pode. Olha o que está escrito aqui, ó. Tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Como que Deus vai operar se eu for irar? Deus é amor, Deus é mansidão, Deus é humilde. Por isso que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tu imagina um leproso chegar lá perto de Jesus. Jesus, já estou estressado com essa lepra aqui. Eu não estou aguentando essa vida. Deus que me perdoe. Não sei nem, estou caindo nos pedaços. Entendeu? Não é que o senhor pode, por favor, fazer alguma coisa por mim, gente? Não é assim que se fala com Deus. Jesus já toma até um susto. Jesus é manso, Jesus é humilde. Anastir para carregar esse troço aqui, ó, gente, não é assim. Hoje de manhã eu falei sobre o leproso, que ele foi curado com tanto carinho. Senhor, se queres, bem pode me limpar, Senhor, com humildade. Entendeu? Pai, muda a minha vida, muda a minha história, muda meu coração também, me ensina a te obedecer. Então, aí você consegue alguma coisa de Deus. Você não vai chegar com Deus como você está. Um colega teu, alguém que você está chateado. Deus não é assim, Deus é santo, gente. Deus é santo, Ele é Deus, Ele é majestade santa. Entendeu? Ele falou, aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. Mas você tem que saber ir até Deus. Né? Eu vou a Deus irada, chateado, amiga. E aí, Deus? Até quando? Meu irmão, Deus não vai nem me dar confiança, né? Depois que você se acalmar, a gente conversa. Entendeu? Ele vai olhar para mim, depois se você se acalmar, tiver mais calminha, a gente conversa com calma. Não dá para gente conversar agora ali. Entendeu como é que funciona? E aí ele está falando aqui, ó. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, ó, porque rejeitando toda imundícia e a acúmulo de malícia. Pastor, o que a Bíblia chama de imundícia? Irmão, a imundícia que Deus chama aqui é o pecado. É a pornografia. Tem gente que é enfiada na pornografia. Se ela ler a Bíblia direitinho, ela vai ver que isso é um espírito lá de Sodoma e Gomorra. É um espírito babilônico. A Bíblia fala sobre isso, espírito babilônico. E tem pessoas que não conseguem ficar sem pornografia. Isso é um pecado, pessoal. Tem que pedir força a Deus. Pastor, mas aí o que a gente faz? Irmão, você precisa orar a Deus, buscar o Espírito Santo. Você, com a ajuda de Jesus, você consegue vencer qualquer situação. Entendeu? E isso é espiritual. Aí que tá, eu queria que você entendesse isso. Você está pensando que isso aí é você. Não é você, isso é um espírito. Se você deixar, ele vai te usar. Assim como ele usa, às vezes, a pessoa para se drogar, ele usa a pessoa para se suicidar. Você está entendendo? Ele usa a pessoa para matar o outro. Ele usa a pessoa na área da pornografia. Ele põe um troço lá em você que você sente um desejo incontrolável na carne. O troço não é possível ser de mim, não é seu, não é sua vontade. Isso é espiritual. Se você não orar, não pedir força a Deus, daqui a pouco você cai. Sansão caiu por causa disso. O Salomão caiu por causa disso. O Davi quase que estragou tudo, porque ele depois ele pediu perdão a Deus, né? O Davi, por causa de um adultério, gente, o adultério é uma coisa muito séria de Deus. Por causa de um adultério, veio uma tragédia na vida de Davi. Ele estava bem, gente. Depois que ele cometeu o adultério, o que aconteceu? Morreu o filho dele com Batseba. O outro filho dele estupou a própria irmã dele.
Aí o outro filho revoltado foi e matou o irmão que estupou. Depois, o filho dele se rebelou contra ele, armou um exército para poder querer destruir o pai, para pegar o reinado dele. E depois que aconteceu, esse outro filho dele morreu também. Ele perdeu 3 filhos. A vida de Davi virou de cabeça para tudo. Imagina um irmão estuprar a própria mãe. Já é pesado isso, né? O seu filho estuprar o outro filho, é pesado. E aí a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele era um homem segundo o coração de Deus? Sim, como eu e você é. Só que o pecado tem o quê? Consequência. Ele se arrependeu, Deus mandou um profeta falar para ele: você não vai morrer, mas vai ter consequência. E teve na família dele. Entendeu? Tudo isso por causa de um adultério. Pastor, o que é adultério? Você é casado, você tem relação com a pessoa fora, ou a pessoa, você não é casado, mas a outra pessoa é casada. Gente, o matrimônio, o casamento é muito sério diante de Deus. Se você soubesse o que é um casamento diante de Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus é testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade. Deus sabe quem é o seu marido, sabe quem é a sua esposa. Se ele vê você com outra pessoa, aquilo ali não é de Deus, irmão. Deus está vendo. Entendeu? Então, quando ele fala em imundícia, você vê que você tem que limpar o seu coração. É ódio. Tem gente que eu, graças a Deus, não odeio ninguém. As cantinhas da boca da pessoa está espumando de raiva. Entendeu? Se vê que a pessoa tem ódio, que a pessoa tem mágoa. Lá de 1900 e fraldinha. Não, mas quando eu era pequena, fulano me bateu, irmão, você guarda rancor no coração desde quando você era pequena. Você não conseguiu perdoar uma vida inteira, não foi suficiente para você perdoar a pessoa, gente. Entendeu? Desde 1900 fraldinha que a pessoa tem ódio, tem raiva, tem mágoa. Tem que limpar o coração. Perdoar, esquecer, gente. Hoje eu lembrei, sabe de quem? Ai, gente, olha, eu vou te falar, a coisa mais bonita que tem é quando você medita na palavra de Deus. Eu lembrei do José. O José agradou tanto a Deus que ele chegou a governador do Egito. Mas por que o José chegou a governador do Egito? Olha o coração daquele homem, pessoal. Os irmãos vendeu ele, jogou ele no poço. Por inveja, né? Jogou ele no poço, vendeu ele como escravo. Depois a mulher lá de Potifar lá ficou doida por ele lá, tentou agarrar ele, não quis, acusou ele foi preso inocente. E o que ele fez? Ele perdoou os irmãos, perdoou lá a mulher de Potifar. Depois lá na frente, quando ele se tornou governador do Egito, ele ajudou os irmãos, ele matou a fome dos irmãos dele. Ele era o único que podia ceder comida para os irmãos. O que os irmãos fez lá atrás com ele? Ele podia falar, aqui se faz, aqui se paga. Sabia que um dia vocês iam vir aqui, ó, comer na minha mão. Agora é a hora da vingança. Ué, não é não? Eu vou morrer aqui de fome, só tem comida aqui no Egito. Eu sou o único que posso liberar comida. Não, ele não teve esse coração de mim. Ele perdoou os irmãos, cedeu comida, cedeu terra para os irmãos. Por isso que ele chegou ao governador, porque ele teve um bom coração, pessoal. Entendeu? Tem gente que guarda muito ódio, muita mágoa. E minha mãe me bateu quando eu era criança, irmão, e daí? A maioria das crianças, lá na época lá de trás, apanhava, irmão, era normal apanhar. Hoje que não é mais, que agora tem conselho tutelar, é proibido bater.
Mas lá atrás era normal, era uma coisa normal você apanhar de vara, levar mais varadinho. Entendeu? E daí? Hã? E daí? Você vai odiar seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão por causa disso? Ah, mas não me dou. Tem longe do teu irmão, porque quando eu era pequeno puxou meu cabelo. Não, coisa de irmão, irmão. Nunca puxou o cabelo do teu irmão. Nunca brigaram. Hã? Qual os irmãos que nunca se estranhou? Me explica. Eles são irmãos, depois perdoa, você está entendendo? Então tem gente que guarda muita mágoa, muito ódio, o coração da pessoa é sujo. A pessoa não abre o coração para as coisas de Deus. E Deus, ele é amor, gente. Deus, ele é manso, ele é humilde, ele é amor. Então ele ensina a gente a fazer o quê? Amar todo mundo, orar por aquelas pessoas que estão te perseguindo. Deus está mandando você orar por elas, tratar elas bem, não mal. Então a gente tem que guardar isso. Ele está falando assim, ó, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei o quê, pessoal? Mansidão, a palavra que em vós é enxertada, o qual pode salvar a sua alma. Ele está mandando você a receber a palavra com mansidão, porque tem gente que não recebe com mansidão. O pastor vai lá tentar falar ou dar um conselho, a pessoa fica irada. O pastor está pensando que está se metendo na nossa vida, porque não é ele que está passando por isso. Não, não é isso não. Escuta o conselho de Deus com mansidão que você vai longe. Aí ele está falando assim, ó, e sede cumpridores, é isso? Cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra não cumpridor, é semelhante varão que contempla o seu espelho e seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu como era. Não é isso? Então ele está falando, aquele porém que atenta para a lei perfeita da liberdade, faz o que, pessoal? Persevera. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Aí você recebeu o evangelho aqui, você está passando o trocinho, você não tem paciência, você não consegue orar, perseverar, insistir. Não, em nome de Jesus isso vai passar. Eu já passei coisas na minha vida que, meu Deus, eu só lembrava de falar uma coisa, isso vai passar. Tá? Se essa luta vai passar, mas essa luta não vai ficar para sempre. Uma luta para sempre. Em nome de Jesus, continuar orando, continuar tendo paciência, isso vai passar e passou. Entendeu? Mas se eu me expor, quer saber? Quero saber porcaria nenhuma. Já fui lá, já orei, deixa isso para lá e não, mas você vai para onde? Se Deus não resolver a sua vida, quem vai resolver? Se você afastar de Deus, o pior. Aí que as coisas vão começar a pegar mesmo. Aí ele está falando aqui, ó. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não ser ouvinte, que pessoal? Esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado. Presta bem atenção. Lembra que a gente leu lá, filho meu? Não te esqueças do meu mandamento. Ele está falando aqui, não sendo esquecido. Que é aquela pessoa que você esquece que Deus está falando para você. Você tem que ser aquela pessoa que guarda o que Deus está falando. Lá no livro de Lucas, vamos lá, vamos ver se isso aqui você vai conseguir guardar no seu coração. Não esquece isso não. Deus está para guardar os meus mandamentos. Vamos ver um dos mandamentos do Senhor. Lucas 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Está falando assim, ó. Acharam aí, pessoal? Mas, isso aqui é a palavra de Jesus, tá? Mas a vós que ouves, digo, amai a quem, pessoal? Amai a vossos inimigos. Mas às vezes a pessoa ouve isso aqui na igreja
Você sai ali fora. A pessoa faz o mal para você, você esquece disso aqui e começa a odiar a pessoa. Você não está guardando o mandamento de Deus. Pastor, mas a pessoa já me fez muito mal, já me xingou, falou mal de mim, falou mal da minha mãe. Irmão, mas esse aqui, vê se você consegue entender. Esse é um mandamento de Deus para todos os filhos e as filhas. É para você orar pela pessoa. Se você aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus, a gente precisa obedecer os mandamentos. Ele está falando que é para você amar o seu inimigo, não odiar. O ódio não é de Deus. Você tem que pedir para tirar isso do seu coração. Pessoa, qualquer coisa está chateada com todo mundo. Hoje eu botei até uma mensagem no WhatsApp. Todo mundo tem defeito, só ela está certa. Isso não é normal, gente. Jesus mandou você amar a todos. Jesus amou lá o ladrão, Jesus amou a prostituta, Jesus amou os fariseus, Jesus amou todos. Estão entendendo? Sim ou não? Ele te entregou, eu posso provar para você que ele amou todos, até as pessoas de outra religião. Como que você sabe? Ele morreu na cruz para salvar quem? Só são as prostitutas não, ladrão não. Aquelas pessoas que estão em outra religião não. Foi isso que aconteceu lá? Não, ele morreu por todos. Entendeu? Pessoa não está legal, vamos orar por ele, orar por ela. Aí ele está dizendo assim, ó, mas a voz que ouves, digo, amai a vossos inimigos. Fazei o que, pessoal? Fazei o bem a quem vos aborrece. Às vezes a pessoa está te aborrecendo, você está devendo você fazer o bem para a pessoa, demonstrar amor, você está pagando com ódio, com raiva. Você nunca vai conseguir libertar uma pessoa desse jeito. Porque não se paga o mal com o mal. Você está entendendo? Dormiu. Oi? Oi, pegou de parada? Tá bom, beleza. Depois a gente se fala pelo celular, tá? Deus abençoe. Vamos com Deus, pessoal. Tchau. Não, Deus abençoe, não. Depois a gente conversa mais. Tchau. Tchau, Marita, mamãe. Minha gostosa. Bonita. Mamãe chegou. Leite chegou. Tchau. Olha a cabecinha dela. Tá dormindo mesmo. Ela estava cansada. Ela estava lutando para não dormir. Então, o que acontece? Ele disse, mas a voz que ouves digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem a quem vos aborrece. Não é isso? Aí ele está dizendo mais o quê? Bendizei os que vos maldizem. É para você fazer o bem e não o mal. Gente, pelo amor de Deus, eu botei uma mensagem lá hoje no Zap. Nunca faça nada de mal para alguém, pessoal. Isso volta para a sua vida. Está lá no livro de Gálatas. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Eu estava explicando. Se eu amaldiçoo, você é amaldiçoada. Se eu desejo mal, vão desejar o mal para mim. Você está entendendo? Se eu faço mal, vão fazer mal para mim. Agora, se eu amo, vou me amar. Ó, eu vou te explicar um negócio para você. Tomara a Deus, gente, que, olha, eu vou te falar não. Quem dera que todo mundo ouvisse o Evangelho. Presta atenção. O meu marido, ele era uma pessoa muito difícil. Ele era grosso, ele era ignorante. Olha, ele era uma pessoa difícil de lidar. Eu, às vezes, eu ficava revoltada, que eu orava, nada. Quando foi um dia, eu fui na igreja e ouvi uma palavra, que eu vou mostrar a vocês aqui, que o meu pastor pregou. E eu comecei a botar aquilo ali em prática.
Eu vou até perguntar a você. Você que está lutando lá pelo parente, por uma pessoa, sei lá, seja ela quem for, pode até ser o seu marido que te trata mal, ou a sua esposa, seu filho, sua filha. Você já experimentou amar essa pessoa, mesmo ela te tratando mal? Eu não estou falando coisa fingida, não, eu estou falando amar mesmo. Eu, a partir de hoje, eu vou tratar essa pessoa bem, eu vou fazer o máximo que puder por ela. Eu vou tratar ela como eu gostaria de ser tratada. Você já experimentou fazer isso? Porque às vezes a pessoa quer uma troca. Ela me trata mal, então é assim que eu vou tratar. Então você nunca vai conseguir viver com uma pessoa. Só porque nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, a gente ainda era inimigo dele. Pega essa pessoa que tanto te faz mal, começa a amar essa pessoa. Pede Jesus, Pai, eu quero amar essa pessoa aqui do fundo do meu coração. Amar mesmo. Se precisar de mim, eu vou ajudar, eu vou fazer o bem com essa pessoa. Gente, você vai ver, se a pessoa não se converteu, para de pregar o evangelho. Porque isso é infalível, você amar aquela pessoa. Quando você só vê defeito, só vê erro na pessoa e fica chateado, essa pessoa nunca vai se arrepender. Entra anos aí, porque o negócio não é aquela, não é só na pessoa, o negócio também está em você. O demônio consegue te jogar contra ela. Ele está conseguindo fazer isso. Ele está pegando 2 coelhinhos numa cajadada só. A hora que ele não conseguir mais pegar você, você vai olhar para a pessoa, você vai amar ela, vai fazer o bem para ela, as pessoas se convertem. Quem está falando aqui? A voz que viu, amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. E orai, né? Tem um livro que fala, por aqueles que te maltratam, te perseguem, que dá pelos escravulinho. Ao que te ferir uma face, oferece também a outra. Ao que houver tirado a capa, nem a túnica recusei. Dá a qualquer que te pedir, e o que tomar o que é teu, não me torne a pedir. Tem gente que às vezes não sabe fazer o bem para os outros, sabia? A pessoa está precisando de você. Não, mas irmão, isso vai voltar para a sua vida. Isso vai voltar para você. Tudo que você faz para o seu próximo, você está fazendo para Deus, sabia? Seja de bom ou seja ruim. E ele agora, lembra que eu falei que eu passei a tratar meu marido bem? Foi por causa desse versículo que o meu pastor pregou. Esse aqui que eu vou ler agora, 31. Ele disse assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei também. Por quê? Porque é uma semeadura. Do jeito que você quer que as pessoas te tratem, é para você tratar as pessoas. Pastor, eu quero que as pessoas me amem, então eu vou amar o meu próximo. Ah, não. Eu quero que as pessoas me odeiem, então você odeia também, porque isso vai voltar para você. Eu quero ser maltratado, então você trata mal os outros, que isso vai voltar para você. Ah, não, pastor, eu quero ser bem tratado, então trata todo mundo com amor. Isso vai voltar para você. Você gostaria de saber que alguém está falando mal de você? Você gosta de saber? Você ficou sabendo que alguém está falando muito mal de você. Você gosta disso? Sim ou não? Então não fale mal de ninguém. É o que você não quer que faça com você. Não faça com o próximo, que aquilo vai voltar para você. Até porque isso é um pecado. Tem gente que tem mania de ficar falando mal dos outros. Gente, isso afunda a sua vida, porque isso é um pecado. Você não tem que... Por isso já tem um nome, é falar mal. Mal vem de quem? Mal, já está falando mal, falar mal. Mas se falar bem, está vindo de Deus. E tem gente que mete o mal no ar, o dedo, sei, tá cheio de pecado, vai entrando, as coisas vão dando errado, gente.
vida da pessoa é o pecado, só isso. Eu já preguei isso aqui. Adão e Eva estavam todo mundo feliz lá no Jardim do Éden. Tinha nada de errado, gente. Estava mal paz. A vida deles virou de cabeça para baixo quando entrou o quê? Pecado. É igual a gente está em paz, tranquilo com Deus, está dando tudo certo. Entra o pecado, começa a dar tudo errado. Daqui a pouco você está revoltado, está chateado, porque o pecado entrou. Pega a pessoa que você quer que se converta, achando ignorante, é grossa, trata essa pessoa bem. Pastor, a pessoa não é carinhosa comigo, seja carinhoso com a pessoa. Demonstra afeto, demonstra o amor de Cristo, a paciência, a compreensão. Você vai ver que a pessoa vai mudar, porque você é um exemplo, não é só orar não, gente. Quer ver um exemplo? Eu oro bastante. Aí se eu orasse, orei, passei, às vezes eu passo a madrugada orando, aí a menina acorda lá de manhã, aí, sem querer pisa no meu dedo, porcaria! Que não sei, não, eu orei, mas vou ter orado a noite toda, mas o exemplo que eu dei para ela, estragou minhas orações. Como que eu vou querer que elas sirvam a Deus, que ela respeite o Espírito Santo, se eu já estou mostrando que eu sou um troço muito dentro de casa? Maltrato todo mundo, xingo todo mundo. Depois já vou lá orar aí. Eu gosto de correr de orar, que não vai mudar não. Nós somos um exemplo. Demonstra amor em Cristo, é igual filhos. Tem muita gente que os filhos não se convertem de jeito nenhum. Os filhos dão uma dor de cabeça, mas por quê? Porque os pais, de vez orar pelos filhos, abençoar os filhos, e orar pelos filhos que estão em pecado, demonstrar amor. Não adianta você demonstrar ódio, você está piorando as coisas. Porque o filho que é rebelde, ele já não está andando com Deus mesmo, já é um demônio. Quanto mais você tratar a pessoa mal, você vai fortalecer o que o diabo já tem na cabeça dela, tá vendo? Vai tratar seu pai e sua mãe bem pra quê? Olha lá, já nem gosta de você mesmo. Olha, pra eles você não vale nada. Aí está piorando a situação. Mas se você demonstrar o amor de Cristo, Deus não vai ter pra onde correr. Uma hora a pessoa vai ter que admitir. Minha mãe e meu pai é de Deus mesmo. Aprontei tantas com eles. Já dei tanta dor de cabeça, eles sempre ali orando por mim, me abençoando. Eles vão entender isso, você é de Deus. Entendeu? Você vai fazer o contrário. Você está estragando tudo, irmão. Você está deixando o inimigo trabalhar na sua cabeça, fazendo o contrário que Deus está falando. Glória a Deus. Não pode ser desse jeito. Ele está falando aqui, ó. E como vós quereis que os homens vos façam, fazei da mesma maneira também. Passa a fazer aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu quero ser bem tratado. Trate as pessoas bem. Eu quero ser perdoado. Perdoe. Aí ele está dizendo aqui, ó. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. E se fizerdes o bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem bem. Fazem bem. E se emprestarem àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber o tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar. E será grande o vosso galardão que está no céu. E sereis filho do Altíssimo, que ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Aí uma pessoa precisa de uma ajuda, eu vou lá e faço igual antigamente. Fulano, empresta aí, vou botar R$100. Eu vou lá e empresto, tenho dinheiro, empresto para a pessoa.
Daqui a pouco estava cobrando, ela falando, mas 100 reais. Mas ele está falando, se você puder ajudar, ajuda, sem nada esperar em troca, gente. A gente é de Deus, pessoal. Muito dar meu dinheiro, mas irmão, você nunca vai receber uma bênção de Deus se é fechada, irmão. É tudo que se recebe. E não estou falando só de dinheiro, não. Esse pessoal vai precisar de uma comida, um casaco. Não, é muito dar meu casaco, vou morrer de frio. Você vai levar seus 10 casacos que você tem lá, mano. Jesus volta aí, fica tudo pendurado, você morre. Você não vai poder escolher nem para quem vão dar o casaco. Uma vez eu dei meus casacos quase todos, eu fiquei com um. Lembra quando eu pregar? Eu tinha os casacos, todo dia eu chegava no culto. Pastor, você não tem casaco? Tem. Aí pega lá o casaco, aí bota lá e fica quentinho. No outro dia vinha ela de novo. Pastor, estou cheio de frio. Irmão, fiquei só com o casaco. Aí ela cheia de frio. Eu falei, irmão, cadê os casacos que eu dei para você? Tá tudo lá. Eu falei, agora eu só tenho casaco. Eu te dar meu casaco para não ficar sem. Você tem que trazer o casaco que te dei. Aí ela passou a trazer os casacos. A outra, que eu nem lembro quem foi. Não lembro quem foi. Chegou aqui na igreja e estava no centro. Lembra quem foi essa pessoa? Não. Ela veio aqui na igreja, não sei o que houve com a emergência, que houve com a roupa dela. Não sei, não lembro. Eu não sei se rasgou, molhou, sei lá, uma pessoa que veio aqui. Aí ela, e agora, pastor? Meu Deus, como é que eu vou embora? Você sabe o que rasgou? Sei lá o que houve, mas irmã, eu tirei um sobretudo, quase igual esse aqui que eu tenho aqui, mas era colorido ele. Gente, eu vou te falar um negócio, eu amava aquele sobretudo. Sabe quando você gosta de uma roupa? E a mulher ali. Ai, meu Deus, eu não vou deixar a mulher embora desse jeito. Tirei meu sobretudo, não, irmão, vai com meu sobretudo. Só eu assim. Ai, meu Deus, e agora, irmão? Mas isso aí, eu não sei que se ela morava longe, eu sei lá o que era. Ela ia agora, mas se eu não conseguir mais voltar aqui, vou ter que dar um jeito de trazer seu sobretudo para irmã. Leva esse sobretudo para você. Sério, irmão? Sobretudo bonito, novinho. Eu falei, leva, irmão. Aí Jesus está te dando, leva esse sobretudo. Ela botou o sobretudo e vai embora. Você está entendendo? Gente, o que eu ganhei de sobretudo depois disso? Eu tenho sobretudo lá que eu nem uso. Não é? Tem sobretudo que eu nunca usei, acho que eu nunca usei aqui na igreja. Como Deus me abençoou, você está entendendo? Agora a gente fica ali, não ajuda, não faz nada. O outro, é só eu. Gente, não pode ser assim, a gente tem que fazer o bem. Tem uma palavra, o outro está sofrendo, não custa nada você chegar lá no conselho. Você está entendendo? É isso. Então, vamos deixar aqui rapidinho para a gente encerrar, tá, pessoal? Já deu uma hora já. Vamos lá no livro de Mateus. Uma oração, pastor, não tem nada para dar. Faça com o seu próximo o que você gostaria que fizesse com você. Se você caiu numa tentação, sei lá, você não está muito legal. Você gostaria que alguém te criticasse, te julgasse ou orasse para você se levantar? É o que você tem que fazer pelo outro que está no erro. Tem um nojo daquele pessoal que só vive bêbado, mas se você se vivesse só bêbado, caído lá na calçada, você gostaria que fizesse o quê? Está chateado com você que você está bêbado ou orasse para você parar de beber e se tornar uma nova pessoa? Então você tem que fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse com você. Então, lá no livro de Mateus, eu não falo as coisas, porque senão a pastora é tão boazinha, tão santa runa, não. A glória de Deus, Jesus é a glória toda dele, mas eu já cansei de tirar de coisa do meu corpo e dar para a pessoa. Entendeu? Pão da minha sacola de pão, passando na rua, tá cheio de pão, dá um pão desse aí. Irmão, abre o saco, pega aí o pão
um, eu até voltar com a pessoa, não vou lá na padaria. Você está entendendo? Você pensa que de repente, tadinha, você está comendo um pãozinho de tarde quentinho, aquela pessoa, você já ficou sem um pãozinho para comer de tarde? Hã? Às vezes você está olhando para poxa, quem dera que eu tivesse um cafezinho, um pãozinho, não é ruim.